Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Espero que você esteja bem na noite de hoje, depois de mais um dia de trabalho ou um dia de quarentena. Mas o fato de estarmos em casa não significa que não estamos trabalhando também. Louvado seja Deus por sua vida. Temos aí acompanhado as notícias dos irmãos, das irmãs. Graças a Deus, muitas pessoas têm nos falado que estão bem, têm nos comunicado, pessoas idosas, pessoas mais fragilizadas, mas é muito preocupante o crescimento dessa pandemia em nosso meio. Temos visto um grande número de pessoas sendo contaminadas por esse vírus. Até 15 dias atrás, eram só números para nós. Agora já não são mais somente números, são nomes. São famílias que conhecemos. Hoje, infelizmente, há muitas pessoas próximas a nós que estão enfermas, que estão com o dado positivo para o Covid-19. Algumas até em estado grave. Ao final estaremos orando por essas pessoas que nós sabemos que estão enfrentando uma tremenda luta, uma tremenda batalha. Hoje foi um dia em que bateu recorde de mortes, 449 mortes no país. Você sabe o que é isso? Imagine 2 Boeing 737 totalmente lotados. É como se 2 Boeing tivessem caído. Um Boeing cair é uma grande tragédia. 2 Boeings, e todos os dias quase está acontecendo isso. 449 mortes nós tivemos nas últimas 24 horas. Algumas notícias são desalentadoras. Lugares como Manaus, como o Fortaleza e o interior do Ceará, tem havido ali grandes situações de dificuldades para os hospitais. As pessoas não têm conseguido uma vaga na UTI. No Rio de Janeiro também, acabei de ver uma fila de mortos ensacados num corredor de um hospital. Então, amados e amadas, tudo isso são motivos de preocupação para todos nós, de oração, de busca. Acabei de ler também que em Blumenau, Santa Catarina, depois que reabriram o comércio, aumentou em 173% o número de casos. Não está fácil. É preciso muita cautela. As coisas não podem ser reabertas assim ao gosto da economia, mas sim plenamente acordado com a ciência para que aprove que de fato é seguro reabrir e da forma que vai se reabrir. Amanhã vocês verão essa notícia de Blumenau, onde aumentou mais de 170% depois que foram reabertos as portas das lojas. Né? Mas o nosso intuito aqui, como toda quarta-feira, é estarmos trazendo a palavra de Deus. A palavra que nos traz esperança. A palavra que nos faz conhecer mais o Deus em que cremos. A palavra que nos leva para mais próximos dele. A palavra que nos traz consolo ao coração. A palavra que nos leva a buscarmos mais a presença do Senhor, a presença do seu Santo Espírito em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e que durante esses próximos minutos
você esteja inteiramente focado no estudo da palavra de Deus. E nós queremos falar hoje, amados, um breve estudo sobre o deserto, sobre a importância do deserto na vida do cristão. Essa palavra deserto, ela vai aparecer centenas de vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Essa palavra em hebraico é midbar, midbar. Ela vai nos remeter a um lugar onde o Senhor vai estar trabalhando conosco. E eu peço a sua atenção para juntos meditarmos acerca do deserto. Então, quando nós falamos, amados, em deserto, você também pode pensar em provação, em tribulação, em açoite, em passar pelo fogo. Pode pensar em dias maus, em quarentena, em tempo de aflição, em espinho, em ser peneirado. Tudo isso, de uma certa forma, está se referindo a deserto. São sinônimos que significam uma só coisa. 2 pontos. A vida do cristão não será um passeio no parque, nem um piquenique num fim de semana. Aqui em Santo André nós temos 2 grandes parques. O Parque Central, que é muito grande, e um pouco menor o Parque Celso Daniel. A vida cristã não é um passeio nesses parques. São lugares muito aprazíveis, gostoso de estar, mas deserto não é. Normalmente, amados, nós costumamos pensar muito bem de nós mesmos. Talvez bem demais. Certamente na sua cabeça, no seu coração e no meu também, eu vou dizer, eu sou bom. Eu sou justo. Eu sou verdadeiro. Não tá cheio de hipócrita aí, mas eu sou verdadeiro. Eu acho que Deus olha para nós e diz, será mesmo? Vamos ver. Vamos ver. Amados, Deus continuamente haverá de provar seus filhos quanto ao seu caráter, a sua fé, a sua obediência, a sua fidelidade, o seu amor. Por isso, não se admire de perceber que você pode estar entrando num deserto. Não se admire também, porque Deus, depois de tirar o seu povo do Egito, Deus os empurra, literalmente, para um grande e terrível deserto. Da onde estou tirando essas palavras? Daqui. Deuteronômio, capítulo 1, verso 19, vai dizer justamente isso. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então, amados, o povo partiu e caminhou por todo aquele grande e terrível deserto. Então, eu quero lhe dizer, amado e amada, que o deserto é inevitável em nossa vida.
O deserto é o endereço em que Deus envia os seus filhos um tempo para lá. Deserto, eu queria falar rapidamente dele. É um lugar que não há segurança, a água é rara, a vegetação é escassa, há serpentes, muitas serpentes, escorpiões, eles habitam todos os desertos do mundo, os escorpiões. Há chacais e bestas feras. E mesmo assim, Deus insiste para que o seu povo passe por ele. Muitos talvez haverão de perguntar, mas Deus não ama o seu povo? Por que um pai amoroso faria uma coisa dessas? E eu vou lhe dizer, amado e amada, que é justamente por Deus amar o seu povo, por Deus nos amar, tanto lá no passado quanto hoje, ele continua a enviar os seus filhos e filhas ao deserto, pois existem propósitos divinos que só o deserto poderá realizar e cumprir em nós. No plano de salvação de Deus para nós, o deserto trará benefícios para nossas vidas, ainda que seja um lugar tremendamente penoso. Aliás, o próprio Jesus, antes dele iniciar a sua missão, você sabe, não foi Satanás que enviou Jesus para o deserto. Verifique lá em sua Bíblia, está no início dos evangelhos. E o Espírito levou o Senhor ao deserto. Haveremos todos de passar por ele, porque somos filhos de Deus. E Deus está nos tratando. Às vezes, a gente já começa a perceber que está no deserto. De repente, sua vida ia bem e uma tremenda injustiça é feita contra você. Ou um ente querido é acometido de uma doença terminal. Ou uma discórdia bate à sua porta. Ou o seu emprego, ele deixa de existir. Ou você começa a viver momentos aos quais você gostaria muito de que eles terminassem. Amados e amadas, o que será que Deus está pretendendo com isto? Então, nesse breve estudo, eu quero trazer aqui e fazer algumas considerações dos propósitos divinos para conosco ao nos enviar ao deserto. O primeiro propósito, e eu espero que você consiga enxergar aí, vamos lá. O deserto nos livra do orgulho. O deserto nos livra do orgulho. Olha o desenho que eu coloquei aqui, ó. Sabe pessoas assim? Nariz empinado. Para mim, essa é a melhor imagem que eu tenho para orgulho. O deserto nos livra do orgulho. Quando a gente abre em Deuteronômio, ainda Deuteronômio, capítulo 8, verso 2,
Deus nos diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele, o Senhor, te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Então nós vemos aqui, amados, por 2 vezes, a palavra humilhar. O Senhor envia o seu povo ao deserto para livrá-lo do seu orgulho. Pessoas que passam pelo deserto haverão de compreender que nada são. Haverão de entender que tudo aquilo que elas têm, tudo aquilo que são, vem de Deus, provém de Deus. O deserto quebra o nosso orgulho. E eu digo, que bom que Deus faz isto na nossa vida. Mas só é possível acontecer quando a gente passa pelo deserto. Então o deserto nos livra do orgulho. Mas não somente isso. Olha aqui, ó. O deserto nos faz mais empáticos, misericordiosos e tardios em julgar. Olha que figura bonita, esses dois se abraçando, sorrindo, com empatia. Sabe o que é empatia? É você sentir a dor do outro. É você olhar quem está sofrendo e sentir como se fosse com você. É você ter respeito ao sofrimento alheio, ainda que você não conheça. O deserto nos faz mais empáticos. Se você já passou por longas provas e desertos em sua vida, você está melhor equipado para avaliar, entender e ajudar aqueles que estão enfrentando lutas em sua existência. Então, quando a gente passa pelo deserto, o nosso coração amolece. Nós somos mais empáticos, mais misericordiosos com as pessoas. Então, a gente está começando a ver que o deserto não é só coisa ruim. O deserto nos faz bem, como vamos continuar vendo. Terceira realidade que o deserto promove em nossa vida. O deserto nos impele a orar e a mantermos-nos dependentes de Deus. Sabe quando vai dar uma tremenda tempestade? O que a gente faz? Se a gente está em um lugar aberto, a gente corre para um abrigo. É isto, amado. As aflições nos levam a buscar e a correr para o nosso refúgio e fortaleza, que é o Senhor. Quando estamos passando pelo deserto, nós oramos mais. Você já viu a oração de quem está tudo bem? A pessoa agradece e obrigado por tudo, amém. Mas a oração de quem está passando pelo deserto é uma oração sofrida. É uma oração que às vezes não tem nem palavras, mas é só gemidos. A oração de quem está no deserto
A gente quer muito que Deus entenda, compreenda a nossa situação. Nós nos tornamos mais sensíveis. É interessante, amados, a dor não melhora ninguém. A dor em si não melhora ninguém. Mas a dor nos faz e nos torna mais sensíveis a Deus. Pessoas que estão passando pelo deserto, elas são mais sensíveis a Deus. Elas são mais dependentes de Deus. É isto que o deserto faz conosco. E é algo muito bom. Mas não somente isto. Olha aqui. O deserto nos dá oportunidade para Deus mostrar o seu poder em nós. Sabe, irmãos, enquanto a gente pode, nesta vida, lidar com as nossas próprias forças, lidar com as situações, com a nossa capacidade, a gente não costuma muito buscar a Deus, porque eu resolvo, porque eu consigo, porque eu sei. Acontece comigo também. Mas, amados, quando já não sentimos mais forças, quando percebemos que o nosso braço, a nossa capacidade, o nosso entendimento não conseguem resolver as situações, olha, nós corremos para Deus e o deserto nos dá a oportunidade de Deus demonstrar o seu poder em nós. E aí a gente diz, como o apóstolo Paulo, né? Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quando eu sou fraco, a tua graça me basta, porque o seu poder, Senhor, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu gosto de ler biografias de homens de Deus do passado, do presente também, um pouco menos, mas do passado principalmente. E o que eu vejo eram homens frágeis, fracos, sem poder pessoal algum. Mas, amados, como Deus se mostrava forte para com eles. Então, amados, eu quero dizer que no deserto, o poder de Deus será visto de uma forma muito mais contundente e real em nossas vidas. Porque nós precisamos de Deus. E ali, então, ele haverá de se mostrar. Mas tem mais. O deserto tem mais benefícios para nós. Leia isso aqui. O deserto nos reconduz à palavra de Deus. E por que eu digo reconduz? Porque é interessante, quando a gente conhece a Cristo, no início da nossa vida cristã, há um desejo muito grande de conhecer a sua palavra, e nós buscamos avidamente a leitura da palavra de Deus. Mas depois, com o passar do tempo, os anos vão se passando, o cansaço vai chegando, existem outras prioridades, e de repente nós nos vemos abandonando esta palavra. E aí chega o deserto. Lá no Salmo 119, o salmista vai dizer assim: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus decretos. Ou seja, a aflição que Deus permitiu que houvesse na vida daquele homem de Deus, aquele salmista, o levou a buscar mais a Deus, a aprender os decretos de Deus. Então, o deserto nos reconduz à palavra santa, às santas escrituras.
A Bíblia, ela adquire uma nova cor para nós. A Bíblia passa a ser um instrumento em que Deus nos fala diariamente. E olha, quantos de nós no deserto descobrimos palavras, promessas de Deus que a gente diz, isso aqui é para mim. Sim, amados, é no deserto que nós aprendemos ou reaprendemos a palavra de Deus para nós. Vamos continuar? De benefícios do deserto. No deserto, experimentamos conforto e consolação diretamente de Deus. No deserto, experimentamos conforto e consolação que vem diretamente do trono de Deus. Eu gosto muito de uma palavra que Paulo nos traz lá no início da segunda carta aos Coríntios, né, lá no capítulo 1. Eu tenho guardado este versículo no meu coração. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos dele, nós possamos consolar a outros que estão passando também por tribulações. Perceberam? O Deus e Pai de toda consolação nos consola. Mas não é para que a gente diga, oh, que gostoso, oh, que quentinho, que fofinho que é o nosso Deus. Não. Deus nos consola, nós experimentamos este conforto e consolação diretamente de Deus. O Espírito Santo de Deus consola e conforta nosso coração, porque Deus tem um propósito, para que nós saiamos de nós mesmos e possamos ir até aqueles que também têm passado por tribulação. E diz lá Paulo, e com aquela consolação que nós fomos consolados e que experimentamos diretamente do céu, nós possamos ir e consolar a outros. No deserto, a gente recebe esta consolação diretamente do céu. Você já recebeu alguma vez isto? Eu inúmeras vezes. Tenho certeza que o Senhor já falou profundamente com você naquela noite terrível do deserto, em meio a uma profunda angústia, o Senhor veio e falou com você. Tem mais. Desertos provam a realidade da graça de Deus em nossas vidas. Graça de Deus em nós. É lá no deserto que a gente experimenta isto. Às vezes eu me pergunto assim, como é que alguém que tem enfrentado uma grave doença há muitos anos, tem tido dores, e mesmo assim aquela pessoa às vezes é mais feliz do que nós. Como isto? Como é que alguém pode às vezes perder um ente querido e, claro, chorar e sofrer muito com isso, mas no domingo seguinte está erguendo as suas mãos em adoração, ainda que com lágrimas nos olhos? Essa resiliência em meio às aflições, essa resiliência que a gente vê em muitos e muitos irmãos que conhecemos. E sou grato a Deus por conhecê-los e saber que estão no deserto. Mas o deserto não os destruiu. Ao contrário, o deserto os leva a serem instrumentos de Deus demonstrar
a sua graça naquelas vidas. Então, amados, essa resiliência em meio às aflições, elas estão aí para provar que a graça de Deus é maior do que qualquer dor que o deserto, porventura, possa trazer. Então, se você está passando pelo deserto e não está vendo nada de bom nele, eu vou lhe dizer, continua confiando no Senhor. Porque a realidade da sua graça haverá de se manifestar também em sua vida. Estamos caminhando para o final. Uma oitava bênção que o deserto nos traz. As aflições nos fazem gratos quando Deus nos livra delas. Coração agradecido. Quando a gente não está no deserto, a gente mal tem tempo de agradecer a Deus. Mas quando a gente está no deserto, e o Senhor manifesta ali a sua graça, amados, uma coisa maravilhosa acontece. Nós nos tornamos pessoas muito gratas a Deus. E é muito importante o cristão ser grato, ter um coração agradecido para com o Senhor em todos os momentos da sua vida. Salmo 50 diz assim: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Salmo 50, verso 15. É isto. Deserto é dia da angústia. E o Senhor está dizendo: clame a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificará, tu me agradecerá, tu me honrará por todos os seus dias. Nona bênção que o deserto nos traz. Os desertos produzem frutos únicos que não cresceriam em outro solo. Frutos únicos que nascem só no deserto. E propositadamente, eu coloquei a foto de um baobá. O baobá é uma árvore maravilhosa, maravilhosa, linda, mas praticamente só nasce nos desertos. Quando estivemos lá no Senegal, eu fiquei maravilhado de ver uma floresta de baobás. E o baobá também tem um fruto. E aquele fruto só dá lá no deserto. Então, amados e amadas, o Senhor está plantando baobás quando te envia ao deserto. Porque ali, frutos únicos nascerão tão somente porque você está no deserto. Frutos como fé, paciência, perseverança, mansidão, longanimidade. A única maneira de obtê-los é por meio de experiências que só nascem no deserto. Então, se por acaso você tem pedido a Deus: oh, Senhor, me dá mais paciência, me dá mais mansidão, me dá mais domínio próprio. Não pense você, então, que Deus vai facilitar tudo para que você tenha paciência. Não pense, então, que Deus vai tirar tudo aquilo que está te dando nos nervos para que você tenha mansidão e domínio próprio. Não. Se você está pedindo, Deus vai te mandar para o deserto e vai te cercar de pessoas, de circunstâncias, de situações em que somente aquele deserto que vai nascer dali vai fazer brotar frutos que vão abençoar a sua vida. E, finalmente, por que a razão de Deus nos mandar ao deserto? Olha aqui. As aflições visam nos tornar
à semelhança de Cristo. Entendeu? É por isto. O objetivo final de Deus é que o seu povo, os seus filhos, estejam conformados à imagem de seu filho. Então, amados, em última instância, as aflições, elas são para a nossa eterna alegria e regozijo em Jesus. Elas nos levarão a sermos mais parecidos com Cristo. Este é o grande propósito do deserto. Deus está nos tratando. Deus está nos curando. Deus está permitindo, sim, que algumas coisas aconteçam, porque através delas, algo mudará aí em você. Eu creio que vamos sair diferentes dessa quarentena. Porque, amados, quem passa pelo deserto, quem passa pelo vale da sombra da morte, quem passa por uma doença ou um acidente quase fatal, nunca mais será o mesmo. Os seus valores mudarão. Já não vai ter mais paciência com picuinhas ou perder tempo com futilidades. Porque algo novo nasceu ali dentro. Lembre-se, amado irmão e amada irmã, todas as pessoas que foram treinadas por Deus no deserto, como Moisés, como Elias, como Paulo, foram grandemente usadas por ele. Você vai perguntar-se assim, mas Paulo foi treinado no deserto? Quiz bíblico. Onde diz isto? Lá no início de Gálatas, capítulo 1, vai falar. Depois de Paulo ter tido aquela experiência com Cristo, no caminho de Damasco, ficou cego, foi recobrado a vista depois. A Bíblia diz lá que ele passou 3 anos nos desertos da Arábia, antes de iniciar o seu ministério. Então, saiba, Paulo também passou pelo deserto 3 anos. Deus o tratou para que ele fosse a bênção que foi. Finalmente, eu quero lhe dizer, no deserto, nós conhecemos mais de Deus. E também descobrimos quem nós somos. E só o deserto pode fazer isto. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Vamos orar? Aí onde você está, feche os seus olhos e vamos conversar com o Pai. Senhor amado, confessamos-te, ó Deus, que às vezes nos sentimos num deserto. E nós entendemos agora, Senhor, que o Senhor nos enviou para lá. O Senhor permitiu que pudéssemos caminhar e esse deserto chegar até a nossa vida. É um lugar de aflição, de dor, é um lugar onde nós não gostamos de estar, é um lugar em que tudo ali nos incomoda, mas acima de tudo, amado irmão e amada irmã, saiba, é um lugar em que Deus está tratando você. Deus está tratando o povo dele. Deus está tratando a sua igreja. Tudo isso que está acontecendo, Deus está tratando. Deus está tratando a nossa nação. Por isto, Senhor, nesta noite, nós queremos te agradecer porque o deserto é um lugar de provas, mas é um lugar também em que brotará um novo ser. É um lugar também em que a sua glória haverá de se manifestar em nossa vida.
É um lugar em que nós reconheceremos as nossas fraquezas e vamos permitir que a tua graça nos console, nos domine e faça de nós novas pessoas. Nós oramos, e em especial por todos aqueles que estão passando pelo deserto desse Covid-19. Senhor amado, as coisas que temos visto na TV têm entristecido o nosso coração. É impossível não ficarmos tristes com filhos perdendo seus pais, com maridos perdendo esposas, com pais perdendo filhos. E às vezes famílias inteiras sendo duramente provadas por esse vírus. Senhor amado, nos sustente nesse tempo de deserto. E que todos esses nomes, ó Pai, pelos quais nós temos orado, aqui em nossa igreja, e aí onde você também está orando com a sua igreja, que todos esses nomes o Senhor esteja ouvindo do seu alto e sublime trono. E se o Senhor está sentado no trono, significa que tudo passa por suas mãos. Nós oramos para que o Senhor esteja agindo em cada um desses nomes pelos quais a sua igreja tem orado. E que, ó Deus amado, que todos que estão nos ouvindo, se estão passando por um deserto, saibam que não estão ali para serem destruídos, mas estão ali para serem trabalhados por Deus. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor renove a sua fé, a sua fidelidade para com Ele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Não se esqueça dos nossos trabalhos que teremos nos próximos dias, em especial no domingo. E o domingo é domingo de ceia. E novamente faremos a ceia daquela forma que fizemos no primeiro domingo do mês de abril. Você vai preparar em sua casa, deixar separado uns pedacinhos de pão e uma garrafinha de suco de uva. Ainda dá tempo de você adquirir. Se não conseguir, use um outro suco. Mas o importante é que você esteja aí reunido com a sua família para juntos participarmos da ceia do Senhor nesse primeiro domingo do mês de maio, às 9 e às 18 horas. E lembrando também que nesse primeiro domingo de maio, nós estamos iniciando o mês de aniversário da nossa Igreja Metodista Central em Santo André. Sabe quantos anos? 80 anos. Bodas de carvalho. Então, você esteja orando por sua igreja, para que ela continue sendo um carvalho de justiça e espalhe frutos em todos os lugares da terra. Que Deus te abençoe e uma boa noite em Cristo Jesus. Amém.